Meio-Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Quarta-feira, 5 de julho de 2023. Muito bom dia. Agora 11 horas e 46 minutos. Estamos no ar com mais um Meio-Dia Paraná. Tempo firme no norte do estado. Temperatura agora na marca dos 20 graus em Londrina. Manhã de quarta-feira, movimentada na sede do GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado foi para as ruas com uma operação contra policiais militares. É o desdobramento de uma investigação que apura o envolvimento de PMs com um esquema de tráfico de drogas. Tivemos apreensões e prisões de policiais militares. Uma equipe do Meio-Dia Paraná está ao vivo na sede do GAECO e daqui a pouco vai trazer para você todas as informações. Estamos acompanhando também outros assuntos que movimentam essa quarta-feira e com direito a novidades. A Polícia Militar vai inaugurar uma nova base para reforçar o patrulhamento na Zona Sul de Londrina e nos distritos da Zona Rural. Essa base será atendida por novos policiais militares, por soldados que estão concluindo o curso de formação, além de outros mais experientes que vão auxiliar nesse trabalho. Já já eu conto para você onde será essa nova unidade da Polícia Militar em Londrina. Também estamos acompanhando as investigações do furto de rodas na nossa cidade. Aumentou o número dessas ocorrências e a Polícia Militar gravou entrevista hoje cedo para explicar o que está acontecendo e as providências que serão tomadas. Nessa quarta-feira você vai ficar por dentro também das buscas ao avião desaparecido na Serra do Mar. Já são mais de 48 horas sem qualquer informação sobre o paradeiro do bimotor. Tem ainda a destruição de outro avião, esse aí interceptado pela Força Aérea Brasileira numa ação contra o tráfico de drogas. E o mistério sobre uma caminhonete que foi abandonada praticamente no meio de uma rua, num ponto bastante movimentado de Londrina. O morador disse que viu desde madrugada aí já. Fica estranho numa rua dessa, né? Tá atrapalhando o trânsito. É um pouco estranho. Tem ainda nessa edição as discussões sobre a contratação de inspetores para as escolas municipais. A secretária de Educação foi até a Câmara para explicar como vai funcionar esse projeto e quanto vai custar para os cofres públicos. E os preparativos para liberar o tráfego em um trecho duplicado da Avenida Cruzeiro do Sul, pertinho da Tiradentes. Um trecho ali que vai ajudar a desafogar o trecho da BR-369 que corta Londrina e será bastante importante durante as obras do futuro viaduto daquele cruzamento da rua. Agora, 11h49, estes são apenas alguns dos destaques do seu Meio-Dia Paraná, no ar, ao vivo, até às 1h05 da tarde, para todo o norte do Paraná. É muito bom ter a sua companhia. Um avião com drogas foi interceptado pela Força Aérea Brasileira no noroeste do estado. A investigação apura o uso dessa aeronave, desse avião, no tráfico de drogas. O piloto fez um pouso de emergência numa pista de terra em meio a um canavial na zona rural de Tuneiras do Oeste, a 50 quilômetros de Umuarama. Depois de pousar, o piloto incendiou o avião e fugiu. Ele continua foragido. O avião, sem autorização e plano de voo, foi perseguido pela Força Aérea Brasileira numa operação de combate a crimes de fronteira. A Polícia Militar e o Batalhão de Fronteira deram apoio à ocorrência. Ali próximo, as equipes abordaram e prenderam um homem de 21 anos que disse à polícia ser irmão do piloto. Segundo a PM, ele foi responsável por tirar e transportar a droga que estava no avião incendiado. O carro e quase 11 quilos de cocaína foram apreendidos. O homem foi preso em flagrante e levado para a Polícia Federal de Maringá. As buscas por um avião desaparecido entraram hoje no terceiro dia. Desde a manhã de segunda-feira, não há informações sobre o paradeiro do bimotor que partiu de Umuarama e perdeu contato ali na região da Serra do Mar, entre Curitiba e Paranaguá.
O bimotor transportava 3 pessoas. 5 aviões e helicópteros estão sendo usados nas buscas, além de equipes a pé pela mata. São mais de 50 integrantes do Corpo de Bombeiros. Drones também têm ajudado nos trabalhos. Ainda nessa edição, o Meio Dia Paraná vai trazer mais informações, mas antes, já separamos uma entrevista do Corpo de Bombeiros, detalhando como estão os trabalhos ali na Serra do Mar. Nós pretendemos lançar mais pessoas ao terreno, justamente porque a gente imagina que a aeronave, se estiver ali, né, a busca em si não está sendo, por aeronave, não está sendo tão efetiva. Por isso nós precisamos efetivar as buscas terrestres. E aí nós vamos dobrar o efetivo que nós estamos até então, né? Então devemos entrar com drone, com alguns recursos adicionais. Essas aeronaves deverão, por vezes, né, logicamente coordenado pela Força Aérea, aumentar a sua amplitude para que a gente possa buscar áreas que ainda não foram buscadas. Então, qualquer ponto que, porventura, minimamente chegue-se à conclusão que ela possa estar ali, aquela área deve ser buscada. Daqui a pouco tem mais informações e o G1 também está acompanhando todos os trabalhos em tempo real. Vale a pena conferir. Foi aprovado pela Câmara, em primeira discussão, o projeto que abre caminho para contratar uma empresa para colocar inspetores na rede de ensino mantida pela Prefeitura de Londrina. A Secretaria de Educação explicou como vai funcionar o serviço, que será feito por funcionários terceirizados. É uma tentativa de melhorar a segurança em escolas e creches municipais. O projeto foi apresentado na semana passada e agora, em regime de urgência, aprovado por todos os vereadores na primeira votação. O texto prevê a extinção do cargo de inspetor, mas os 70 agentes que já fazem esse serviço serão mantidos. Já para novos inspetores, será contratada uma empresa para prestar o serviço nas escolas municipais. A justificativa é dar mais segurança para professores, funcionários, pais e alunos. O Sindicato dos Servidores questionou a contratação de funcionários privados em vez de novos servidores públicos. E a partir do momento que eles são colocados em transitoriedade, em extinção, esses 70 servidores, à medida que forem se aposentando, essas vagas deixam de existir e você não tem a recomposição do quadro. E isso é ruim. Para a Prefeitura, a opção pela contratação de uma empresa para fornecer a mão de obra é mais rápida e viável nesse momento do que um novo concurso. Para a gente abrir concurso, tem aí cerca de 3 meses de fase de planejamento, mais um pouquinho para contratação de empresa, né, de banca, mais uns 6 meses de fase de execução e ainda mais um pouquinho de prazo para fazer as perícias, né, e tudo mais. A gente colocaria esse profissional daqui a 1 ano, mais ou menos, dentro das escolas. A necessidade da Secretaria Municipal de Educação é uma coisa bem mais emergencial. Os inspetores vão auxiliar na entrada e saída de alunos, pais e responsáveis pelas crianças, verificar o fechamento de portas e janelas e receber e encaminhar as pessoas que se dirigem às escolas. A previsão é contratar 242 inspetores através de uma empresa de mão de obra, com custo de R$12 milhões por ano. A gente tem muitas coisas acontecendo na escola, por exemplo, a entrega de gêneros alimentícios. A gente entrega hortifruti vários dias da semana. Então, quem acompanha essa entrada da entrega do produto, quem acompanha a saída, quem acompanha para ver se o portão está fechado, sempre é a equipe gestora da escola. Então, é uma reivindicação muito antiga que a gente tivesse esse inspetor novamente na escola. Durante a sessão, vereadores aproveitaram para cobrar uma resposta da Prefeitura sobre o projeto aprovado em junho e que prevê a presença de guardas municipais em escolas e creches municipais de Londrina. O prefeito ainda não anunciou se vai sancionar a lei. Já a Secretaria de Defesa Social disse não ter guardas em número suficiente para fazer esse serviço. E até por isso, a Prefeitura aposta na contratação de inspetores para driblar a falta de equipes de vigilância. Na contratação dos guardas, através de concurso público, inclusive que já estão alguns aptos a serem chamados, esse dinheiro seria transferido para a Capesmel. E a segurança pública seria muito mais bem efetiva.
eu gostaria de ouvir isso claramente. O projeto nada tem a ver com uma troca inspetor X guarda municipal? Vou votar esse projeto, mas vamos continuar lutando pela sanção do prefeito do 76 o mais rápido possível e a contratação de segurança armada para as escolas. A Prefeitura de Londrina afirmou que ainda não há previsão para que o prefeito sancione ou não o projeto aprovado pelos vereadores e que prevê a presença de guardas municipais em todas as escolas e creches municipais de Londrina. Atualmente, o patrulhamento é feito de forma rotativa e não em todas as escolas ao mesmo tempo. E o projeto quer, ao contrário, guardas ali em todos esses colégios, todas essas escolas municipais. O prazo para que o prefeito anuncie a decisão termina na semana que vem. Também na Câmara foi retirado de discussão um projeto que cria bolsões de estacionamento para motoristas que fazem o transporte por aplicativos. A proposta recebeu questionamentos por parte dos motoristas e da própria CMTU, que questiona a viabilidade desse projeto. E nós queremos que o projeto seja eficaz. Durante a reunião pública, realizada há alguns dias com a CMTU e também com motoristas de aplicativo, nós encontramos algumas inconsistências no projeto, como, por exemplo, nós não podemos criar uma área de embarque e desembarque apenas para uma classe, teria que ser para o público em geral. Então, como até o momento nós não temos uma solução eficaz, nós estamos verificando juridicamente como nós podemos reformular o projeto para só então colocá-lo novamente em pauta. Neste momento, achamos mais prudente fazer a retirada para que não venha enganar a população. Nosso projeto, a intenção é que seja eficaz e venha realmente atender às necessidades dos usuários e motoristas de aplicativo. A CMTU tem dito que a proposta é inviável, até porque não há uma identificação de todos os carros que fazem o transporte por aplicativos e a dinâmica deles é justamente ficar circulando pela cidade e não ter esses pontos de paradas específicas. O projeto, então, está fora de discussão por enquanto e vai passar por adequações ou, se for inviável de vez, pode acabar sendo totalmente arquivado. Agora, 11h58. Confira comigo essa imagem aqui. Uma caminhonete foi deixada praticamente no meio da rua, numa esquina da Avenida Maringá, a poucas quadras do Lago Igapó. Um local bem movimentado, ainda mais no começo da manhã. Muita gente passou por lá, ficou curiosa sobre o que estava acontecendo logo cedo e quem também esteve por lá, girando a cidade como sempre, foi a equipe da Mônica Dal e do Alceu Nascimento. Mônica, ao vivo por aqui, seja bem-vinda. Boa quarta-feira para você. Afinal de contas, o porquê essa caminhonete estava abandonada por lá? Muito obrigada, Alberto. Um bom dia a você, também para todos que estão conosco no Meio Dia Paraná. Uma situação que chama demais a atenção. Como você disse, eu e o Alceu Nascimento estávamos ali, bem perto da Gleba Palhano, aguardando nossas entradas ao vivo para o Bom Dia Paraná, quando ele percebeu essa caminhonete estacionada na contramão, em uma esquina de grande movimentação, né? Isso porque quem está vindo ali da Gleba Palhano pode acessar a rua Minneapolis e esse motorista que tentava fazer esse acesso tinha dificuldades por conta do tamanho dessa caminhonete. Então a gente ficou ali por alguns minutos observando, ninguém apareceu querendo saber dessa caminhonete, ela estava travada também sem nenhum estrago, até que a Polícia Militar foi acionada e essas equipes foram tentar entender o que aconteceu. Eles bloquearam a rua Minneapolis por horas ao longo da manhã. Um dos policiais tentou puxar ali para ver se essa caminhonete estava travada também, estava tudo certo, mas como ninguém apareceu pedindo por esse veículo, eles acionaram um guincho, né? Então as equipes da CMTU foram até lá para fazer a retirada dessa caminhonete, já que até aquele momento o dono não tinha aparecido. A gente vai agora acompanhar uma entrevista de um trabalhador, ele é funcionário ali dos Correios, né, uma agência que tem por ali, e logo que ele chegou de manhã também estranhou essa situação, tirou algumas fotos na esperança de encontrar o dono dessa caminhonete que tem placas de São Paulo. Vamos acompanhar na entrevista. A primeira moça que viu foi a menina que entra às 6:45, né? Ela foi a primeira que viu. Mas um morador disse que viu desde madrugada aí já. Mas é estranho, numa rua dessa, né? Tá atrapalhando o trânsito. É um pouco estranho.
Isso, ao longo da manhã também os comerciantes, né, começaram ali a fazer contatos, tiraram fotos também dessa caminhonete para tentar encontrar o dono. Só que esse veículo foi levado então para um pátio terceirizado que é de responsabilidade da Companhia Municipal de Trânsito. Isso também ocorre para liberar o trânsito, para que esse veículo que é grande não continue atrapalhando aquele local ali. Lembrando também que esse veículo não tinha nenhum indicativo de crime, como furto. Fomos atrás de mais respostas, conversamos com o Tenente Coronel Nelson Villa, que falou um pouco mais a respeito dessa situação, já que a Polícia Militar foi até o local. Esse veículo está em nome de uma locadora, que nega que o veículo lhe pertença. Daí, porque ante a incerteza quanto a essa titularidade, optamos por fazer o recolhimento. É claro que esse veículo, embora nesse momento não se tenha localizado o proprietário, ele tem um valor, né? E quando você mexe com objetos que têm valor, mais cedo ou mais tarde alguém vai aparecer para reivindicar o direito, né, de reavê-lo. Só que aí ele terá de fato que pagar taxas de guincho, taxas de estadia e outras que eventualmente surgirem como infração de trânsito. Então, isso vai acabar acontecendo naturalmente. Pois é, e como o Villa disse, esse dono apareceu e vai ter que arcar com essas taxas. Recebemos agora há pouco uma informação de um funcionário daquele restaurante que fica ali na Avenida Maringá. Ele disse o seguinte, que o dono dessa caminhonete apareceu, foi atrás do carro, conversou ali com eles e falou o seguinte, que durante a madrugada o carro teria estragado e ele decidiu deixar ali, o que é incorreto. A gente lembra também que, além das infrações de trânsito que ele deve responder, há também a questão do abandono de veículo. O Tenente Coronel Villa falou a respeito dessas taxas que esse motorista vai ter que pagar, a gente separou algumas delas aqui para vocês. Bom, esse carro foi levado para o pátio da CMTU e ele vai pagar o valor da remoção, que chega a R$ 245. Há também a diária, que é de quase R$ 50. Há também outros custos, principalmente se esse carro, por exemplo, tiver alguma pendência no Detran. Então agora há uma burocracia que esse motorista vai ter que arcar e também é uma situação muito chata, né, Alberto? Ali, início da manhã, muita gente acessando a Rua Minneapolis e também aquela região que é bastante movimentada, não dá simplesmente para o carro estragar e esse motorista deixar esse carro abandonado. Agora ele tem alguns prejuízos, mas a gente lembra então que como o carro já foi retirado da Rua Minneapolis, o trânsito ali está fluindo normalmente. É com você. Valeu, obrigado, Mônica. Até porque, né, se todo mundo que tem problema no carro começar a largar aqui e a colar, né, imagina o tamanho do problema no trânsito. Mas enfim, o problema é resolvido agora, mas os custos aí para o dono desse veículo. Agora 12:04. Policiais militares foram presos nesta quarta-feira em mais uma operação do GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado. Prisões aqui em Londrina. A investigação apura o envolvimento dos militares com o tráfico de drogas. Catulin Tanã, na sede do GAECO, ali pertinho da Prefeitura. Muito boa tarde para você. O que foi divulgado até agora por parte do GAECO em relação a essa investigação? Oi, Alberto, boa tarde a você, uma ótima tarde a todos. De acordo com o Ministério Público, os 4 policiais militares que são soldados da PM, eles foram detidos suspeitos de 3 crimes: associação para o tráfico, tráfico de drogas e também peculato, porque estamos falando de funcionários públicos. Eles foram detidos em casa, de acordo com a PM, foram trazidos aqui para a sede do GAECO, onde fica justamente o Ministério Público, como você bem citou, perto da Prefeitura de Londrina. Eles foram presos em prisão temporária em 3 bairros aqui de Londrina e também em um de Ibiporã. Aqui em Londrina, os mandados foram cumpridos no centro, no residencial Portal do Sol, na cidade industrial. Em Ibiporã, no Jardim Deltaville, todos locais onde estão imóveis desses policiais militares. Os policiais são do 30º Batalhão da PM aqui de Londrina. Soldado Ederson Aparecido Dias, Luiz Fernando Esquisato Marçal Clemente, Guilherme Gabriel Couto Oliveira e Douglas Chaves de Oliveira. O Ederson, primeiro que eu citei,
já está afastado da Polícia Militar e havia sido preso em flagrante no início deste ano na zona norte de Londrina. De acordo com o próprio Ministério Público, ele foi pego no momento em que recebia arma de fogo e dinheiro do tráfico de drogas. A gente contou essa situação aqui no Meio Dia Paraná. De acordo com o MP, ele conseguiu liberdade condicional após um pedido dos advogados, mas hoje voltou para a cadeia no cumprimento desse mandado judicial de prisão temporária. O delegado aqui do GAECO, responsável pelo GAECO, por essa operação do GAECO de hoje, conversou com a gente agora há pouco, dando mais detalhes dos trabalhos. Olha só. Durante as investigações, obviamente, foram identificados e foram apuradas situações que confirmaram e corroboraram a participação desses quatro identificados na prática desses crimes, né? Da mesma forma, pelo menos seguindo a mesma conduta daquele que foi preso em flagrante em janeiro. Ou seja, a identificação, sendo bem rápida, a identificação de locais onde se praticava o tráfico, a apreensão, ou melhor, os batidos para apreensão dessas drogas e, na sequência, a comercialização dessas drogas. Tudo que eles apreendiam, eles faziam a comercialização. Isso é objeto da investigação. Nós temos ainda a confirmação em parte que sim, uma parte sim dessas apreensões, ou isso fazia parte do modo de operação ou de atuação deles. Aí a entrevista, então, do Dr. Jorge. Bom, esses policiais foram detidos e trazidos aqui para a sede do Ministério Público, onde passaram, durante toda a manhã, ficaram várias horas aqui no local, até que todo o trâmite, desse momento de prisão fosse concluído. Depois, nós temos imagem desses policiais deixando uma das salas aqui do Ministério Público, acompanhados de outros policiais militares que cumpriram os mandados hoje, entre eles policiais da Corregedoria da Polícia Militar. Esses policiais saíram com os rostos cobertos, os quatro que foram detidos, e de dentro aqui do prédio do Ministério Público eles foram colocados numa van da corporação, levados para exames no Instituto Médico Legal e depois vão ser levados para Curitiba, onde vão ficar detidos numa unidade prisional da PM na região metropolitana da capital. De acordo com a PM, na época dos crimes cometidos ou suspeita de cometimento de crime por esses policiais, os 4 atuavam na Rotam, que é a Ronda Ostensiva Tática Metropolitana da Polícia Militar, no 30º Batalhão. Eles respondem também a processos administrativos na corporação e podem ser excluídos. Olha só o que disse agora há pouco também o Major Eguedes, da Polícia Militar de Londrina. Eles respondem criminalmente aos processos da auditoria. E no foro administrativo, eles também podem ser excluídos da corporação, que é o objetivo de instalação. Mas tudo isso corre mediante o devido processo legal. Então, esse conselho que já está instalado, estava sendo iniciado, é realmente para exclusão das fileiras da corporação, esse primeiro policial. Os outros 3, agora vai haver uma verificação das condutas, o quanto que eles participaram ou não, e havendo essa positivação, que inclusive já foi entendido no primeiro momento pela auditoria, outros conselhos podem ser instruídos por conta desses outros 3 policiais. E todas as condutas erradas, todas as condutas ilegais são levadas a foro judicial e essas pessoas, esses policiais, quando agem de maneira errada, são devidamente punidos. O que não foi informado ainda está sendo investigado, é a quantidade de drogas que esses policiais militares teriam apreendido e, na sequência, revendido, assim como dinheiro também do tráfico que teria ficado com eles, de acordo com as investigações. A quantidade de dinheiro e de droga ainda não foi divulgada. Bom, na casa deles, o GAECO apreendeu celulares, computadores e tudo que eles usavam no trabalho, como o uniforme da PM e também a arma utilizada na corporação.
A operação recebeu o nome de Rebote e foi feita depois de um trabalho conjunto com o setor de inteligência da PM, com a Corregedoria da Corporação, juntamente com o Ministério Público. Ao todo, 6 mandados de busca e apreensão cumpridos e 4 de prisão temporária, que terminou com a prisão desses 4 PMs que a gente citou. Segundo o Ministério Público, as investigações começaram em janeiro, quando aquele primeiro PM foi preso em flagrante, recebendo aí droga, a arma de fogo e dinheiro, de acordo com a Polícia Militar e com o Ministério Público, mas essas investigações ainda não terminaram. Tudo que foi apreendido hoje vai ser analisado, também os PMs presos vão prestar depoimento para que a polícia e o Ministério Público saibam se há mais gente envolvida no cometimento desses crimes. Por meio da nossa editora, Giovana Machado, fizemos contato com um advogado que representa 3 desses policiais, o Luiz Fernando, o Guilherme e também o Douglas. A defesa deles diz que está pedindo acesso aos autos e, por enquanto, não vai se manifestar. Já a defesa do PM Ederson, que foi aquele preso em flagrante no início do ano e agora preso novamente, disse que está em contato, ele está fazendo contato com a nossa editora para que dê o seu posicionamento sobre a prisão de hoje. Mas até agora a gente não teve um retorno sobre o que ele quer dizer com relação à prisão do Ederson. Repetimos que continuamos com espaço aberto aqui também, Alberto, para essa manifestação da defesa do soldado Ederson da Polícia Militar. Valeu, obrigado, Kathleen. Ali na sede do GAECO, tendo novidades, tendo atualizações, a gente retoma contato sobre esse assunto e também outras notícias que a Kathleen acompanhou ao longo da manhã. Funcionários de um lavacar no centro de Guarapuava encontraram uma granada dentro de um carro. O esquadrão antibombas da Polícia Militar foi chamado. A granada foi encontrada pela Ana, que trabalha no lavacar. Foi aspirar como um carro normal, assim, embaixo do banco, onde tem a entradinha, a saída de ar do carro. Fui aspirar um cisco e vi que a mangueira do aspirador não ia, Nesse momento eu vi alguma coisa ali e fui tirar para limpar. Quando eu peguei na mão, era granada. Aí eu joguei no chão do carro e chamei o dono que estava ali, Aí até ele falei para ele, vem ver o que eu achei aqui. Ele, não acredito. Eu falei, então, veja ali. Aí ele tirou do carro e já acionou a polícia, A Polícia Militar isolou o local até a chegada do Esquadrão Antibombas. O Batalhão de Operações Especiais da PM desarmou a granada. De acordo com a Polícia Militar, o dono do carro disse aos policiais que comprou o veículo em um leilão em São Paulo e que o carro foi transportado até Guarapuava em um caminhão cegonha. Pense no susto, porque a gente imagina achar qualquer coisa dentro de um carro, Mas uma granada, nunca imaginei que a gente ia achar. Foi muito assustador. Agora, meio-dia, mais 13 minutos. Com o sol nascendo mais tarde, quem fica mais tempo com a gente é a Lua. E olha só que belas imagens. Esse registro foi feito hoje bem cedo pelo repórter cinematográfico Marcelino Barbosa, que madrugou nessa quarta-feira. A Lua, no começo dessa semana, foi considerada como um fenômeno superlua, mas agora já está no período minguante. Ainda assim, rendendo belos registros que a gente gosta de compartilhar com você, ligado aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Marcelino madrugou, garantiu essas imagens, mas teve telespectador também acompanhando, registrando e mandando aqui para o Meio-Dia Paraná. Márcia, foto da superlua, captada em Londrina, a partir do Jardim Tóquio, na zona leste da nossa cidade. Superlua também no olhar do Clóvis. Luar de ontem, a partir do Campus da UEL. Essas belas noites aí com a lua. Jardim Tóquio, zona oeste de Londrina, a UEL também, parte da zona oeste da nossa cidade, limite já com a zona sul. Mostrei imagens da lua, da madrugada, da noite também. Trago agora imagens ao vivo, começando pela região central do estado, Irati, pertinho de Guarapuava, com temperatura de 18 graus. Tempo firme por lá e também por aqui. Em Londrina, 3 graus a mais, temperatura de 21 graus, esse belíssimo céu azul no começo de tarde de quarta-feira. Aqui na tela, você acompanha comigo como está o tempo em todo o Paraná, não temos áreas de instabilidade, o tempo está firme, sol predominando e geada fraca tivemos ali no sul do estado, já na divisa com Santa Catarina. Restante do Paraná, temperaturas baixas
mas sem a ocorrência de geada. Aqui na nossa região, as mínimas hoje foram de 8 graus em Rolândia e Apucarana. Estava bem friozinho mesmo nas primeiras horas da manhã. Jacarezinho e Cornélio Procópio com mínimas de 29. A amplitude térmica está considerável hoje, tanto que as máximas vão chegando aos 25 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, 26 em Jacarezinho e Bandeirantes, batendo nos 28 graus. Londrina, tempo firme também, sem previsão de chuva ao longo da tarde, mínima de 10, máxima prevista de 26 à tarde, à noite, a máxima ficando ali nos 24 graus. Começou mais uma edição do Paraná em Ação, uma feira de serviços, desta vez aqui em Londrina, no Jardim Bandeirantes, onde está hoje a equipe da Mônica Daui. Jardim Bandeirantes, na zona oeste da nossa cidade, bairro bem tradicional. Mônica que vai contar o que a população vai encontrar nessa feira, que vai de hoje até sexta-feira. É isso, Alberto. Muitos serviços de graça. Uma parte aqui da Avenida Serra da Esperança está bloqueada para que esses serviços ocorram até a próxima sexta-feira. E a gente vai dar uma passeada aqui nessa feira, aqui no Paraná em Ação. Antes, vamos conversar um pouquinho com o Paulo Henrique Mota, que vai trazer mais detalhes. Ele faz parte da coordenação do Paraná em Ação, né, Paulo? Eu queria que você falasse primeiro o que essas pessoas vão encontrar aqui nesses dias. São diversos serviços gratuitos. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos, G1. Então, hoje nós estamos aqui em Londrina até sexta-feira, nós temos mais de 27 serviços totalmente gratuitos e diretos para a população. Então, a Feira Paraná em Ação é uma feira da Secretaria de Justiça, do secretário Santinho Roveda, e essa feira é uma parceria junto do Estado com o município. Então, essa feira nós trazemos tudo que o governo tem do Estado, todos os serviços junto com a Prefeitura em um lugar só. Então, vocês vão ver ao longo da imagem os serviços que nós temos alguns serviços que tem uma demanda muito alta, que nem a gente vai ver daqui a pouco o RG. O RG é uma demanda muito alta ainda, então nós temos hoje aqui, nós temos 16 máquinas, nós estamos fazendo uma média de 320 RGs por dia. Então, nós teremos essa demanda até sexta-feira. Tá? Lembrando que o RG ele vai ser agendado, tá, pessoal, no CRAS. Quem não conseguiu agendar, vem aqui no evento hoje na parte da tarde. Tem alguns horários ainda em aberto que pode ser agendado para amanhã e para sexta-feira, tá? Então, quem não conseguiu agendar, vem aqui, faz seu agendamento. Nós temos outros diversos serviços da prefeitura, que nem cartão de transporte. Nós temos a carteirinha do autista. Nós temos também, muito importante, que é a primeira vez que a gente está fazendo uma parceria aqui em Londrina, que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública está vindo com um serviço importante aqui, com uma parceria nossa, com eles da Secretaria de Justiça, que é o exame de DNA para reconhecimento da paternidade e da maternidade. Então, as pessoas, os casais, né, que precisam ter esse reconhecimento em comum acordo, tá, pessoal? Então, aqui, como é uma feira que a entrega é muito rápida do serviço, esse comum acordo tem que ser muito importante para agilizar esse serviço. Então, nós vamos chegar aqui, vamos fazer um agendamento desse exame, vão ter uma clínica conveniada com a Defensoria Pública, vão chegar lá fazer o exame, 7 dias o exame está aí feito gratuitamente para ela usar esses exames. Nós temos outros serviços como Nota Paraná, nós temos a carteira do autista, como eu já disse, nós temos serviço para o imigrante, pessoas que estão com um problema com nossa documentação, imigrantes que estão aqui, precisam regularizar, pode vir aqui na hora, ou estão com vencimento dessa documentação. Pode vir na hora aqui também, que essa documentação vai ser feita aqui, tá? Com a agilização desse documento. Paulo, agradeço a sua participação aqui no Meio Dia Paraná. Como o Paulo destacou, né, muitos serviços precisam de agendamento, principalmente esses serviços relacionados à saúde e também ao RG. O Alceu está mostrando para vocês essa área onde o RG é emitido, mas antes é preciso fazer um agendamento. Um outro detalhe que a gente vai destacar aqui, a gente está com o Jefferson, que é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que ele tem alguns detalhes a respeito da carteira do autista, né, Jefferson? A gente estava conversando e é um serviço que não é muito falado e também nem muito procurado. Eu queria que você explicasse para o Meio Dia Paraná como que funciona rapidamente para emitir essa carteira do autista e para que ela serve. Uma boa tarde para você de novo. Boa tarde pela oportunidade de estar divulgando esse serviço tão essencial para a nossa população. Só para vocês terem ideia, são 1.175 crianças só na rede municipal. Vejam só o tamanho, né? Então, assim, a carteira de autista possibilita as crianças e as famílias a terem atendimento prioritário em estabelecimentos privados e públicos. Hoje é necessário que, para fazer o cadastro, o RG e CPF da criança e do responsável, o laudo médico, um exame de tipagem sanguínea. Através dessa documentação, a gente faz o cadastro no site, carteira do autista, né? E aí o cidadão vai ter acesso à carteira que vai ser enviada para ele no WhatsApp. Ele pode fazer impressão e pode estar utilizando ela.
Jefferson, obrigada pela sua participação aqui no Meio Dia Paraná. Fica esse recado, né, que foi trazido sobre a carteira do autista, e há vários serviços, né, como nós dissemos inicialmente aqui. Há também ofertas de emprego. São mais de 300 vagas que estão sendo ofertadas pela Agência Municipal de Empregos aqui de Londrina. Então, a gente reforça alguns serviços. Olha só, o Paraná em Ação, quarta, quinta e sexta, das 9 da manhã até as 5 da tarde, aqui na Avenida Serra da Esperança, no Jardim Bandeirantes. Emissão de documentos, cadastro de passe livre, ofertas de emprego, serviços de saúde e tem também atendimentos da Copel, Sanepar e também Coapar. O pessoal do Procon também está aqui. Quem tiver qualquer reclamação é só procurar o Paraná em Ação. Tá dado o recado, Alberto, e fica o convite para quem precisar resolver algo rápido. Essa é uma ótima oportunidade. Vários serviços concentrados no mesmo lugar, ali na Avenida Serra da Esperança, lugar muito conhecido do Jardim Bandeirantes. Ali no Jardim Bandeirantes, mas para atender todo mundo da nossa cidade e também pessoas da região que estiverem passando por aqui. Hoje, amanhã e sexta-feira, das 9 da manhã até às 5 da tarde. Depois dos comerciais, tem mais Meio Dia Paraná, com os transtornos de licitações de obras contratadas pela Prefeitura e que têm ficado mais demoradas e mais caras. Também as definições sobre a liberação do tráfego na Avenida Cruzeiro do Sul, uma alternativa para as filas e lentidão da Tiradentes. Mas o aumento no furto de rodas e pneus em Londrina, nós fomos conversar com a Polícia Militar. E tem novidades no patrulhamento de distritos e bairros da Zona Sul da nossa cidade. É o Meio Dia Paraná, deixando você sempre muito bem informado no seu horário de almoço. Fique conosco. Já já estamos de volta. Meio-dia e 25. Será liberado nos próximos dias o tráfego num trecho duplicado da Avenida Cruzeiro do Sul. É o que garante a Prefeitura. Os veículos já deveriam estar circulando pela nova pista há cerca de um ano, mas ainda temos bloqueio por lá. Assunto para a equipe da Kathleen Tanan, que foi em busca de informações sobre o que falta efetivamente, Kathleen, para a liberação do tráfego por ali. Olha, Alberto, por parte da Prefeitura de Londrina, falta apenas a colocação ali, ou a construção, melhor dizendo, de um quebra-mola. Fugiu aqui rapidamente a palavra, de um quebra-mola. Apenas um eles precisam colocar para a segurança do trânsito ali, de acordo com a Prefeitura de Londrina. Esse serviço deve ser realizado hoje ou, no máximo, amanhã. E assim que for finalizado, já será liberada a via para o tráfego de veículos. Então, se o serviço for concluído hoje, a via será liberada amanhã. Se o serviço for feito amanhã, a via será liberada na sexta-feira, de acordo com o secretário de Obras aqui de Londrina, o João Versosa. Os demais serviços, como a finalização das calçadas, de acordo com a Prefeitura, é um trabalho dos proprietários dos terrenos que estão ali no local, assim como o restante da obra de alargamento daquela pista, que é a Avenida Cruzeiro do Sul, até para dar maior espaço para o tráfego, uma vez que vai auxiliar, por exemplo, no desvio, quando começarem as obras de construção do viaduto da PUC. Fizemos uma reportagem para relembrar qual a obra que está sendo feita por ali, com imagens da avenida e outros pontos bastante importantes. Compartilho com vocês, daqui a pouquinho eu volto com mais informações ao vivo. São pouco mais de 400 metros de avenida. A Cruzeiro do Sul começa nesta rotatória, perto do cruzamento da PUC, e vai até outra rotatória, com a Avenida Luiz de Amorese. Por muito tempo, foi uma via de pista simples, pouco usada. Era acesso principalmente de moradores de bairros vizinhos, como os Jardins Leste-Oeste, Santa Rita e Leonor. Mas, quando a duplicação começou no ano passado, a Prefeitura informou que a obra era uma contrapartida de 2 loteamentos, com obrigação dos proprietários desses locais fazerem a pavimentação. O município exigiu que as loteadoras executassem a obra que estava pendente há alguns anos. Nestes casos, em vez da Prefeitura assumir o serviço com recursos públicos, empresas que instalam empreendimentos precisam bancar algumas obras para compensar os impactos causados na vizinhança. A duplicação começou em maio de 2022 e deveria ficar pronta no prazo de 30 a 45 dias, segundo este comunicado publicado pela Prefeitura. Mas o serviço sofreu vários atrasos. Alguns deles porque barracos estavam montados no trecho que era duplicado.
Nas últimas semanas, esses barracos foram removidos da pista, que teve o asfalto concluído, e agora ficam em calçadas às margens da avenida. A liberação do tráfego na Cruzeiro do Sul vai criar uma alternativa para quem sofre com filas na Avenida Tiradentes, um dos trechos da BR-369 na zona urbana de Londrina. Será também uma opção durante as obras do futuro viaduto da PUC, no cruzamento da 369 com a Avenida Jockey Club, quando o tráfego sofrerá desvios para que a BR-369 seja elevada e ganhe 2 rotatórias por baixo. A obra vai custar 28 milhões de reais. O contrato com a empreiteira que assinou em março com o governo do estado foi rompido devido ao atraso no início dos trabalhos. Agora, outra empresa foi convocada para assumir o serviço. É a empresa Contersol, que foi classificada em segundo lugar e agora está sendo habilitada para fazer a obra do viaduto da PUC. E ela foi a mesma empresa que realizou a construção do viaduto da Bratislava e foi realizado dentro do cronograma. O governo não passou ainda a data do início das obras, mas quando começarem, a previsão é que o viaduto fique pronto em 15 meses, o que, por enquanto, leva à conclusão para os últimos meses do ano que vem. Agora há pouco, o secretário de Obras informou que o que acabou deixando a obra mais lenta ali também, um dos motivos, foi a retirada de um imóvel que fazia o acúmulo de materiais recicláveis. Na verdade, o acúmulo para venda, Por isso, houve uma certa demora no desenrolar dessa obra ali na Avenida Cruzeiro do Sul. Assim que foi retirado esse imóvel, a pessoa que faz esse trabalho com materiais recicláveis foi colocado num outro local, aí sim a obra desenrolou, mesmo assim com bastante atraso. Então agora, só reforçando, falta apenas a construção desse quebra-mola por parte da Prefeitura de Londrina para que a via possa ser liberada para uso dos veículos. Previsão entre amanhã e sexta-feira e, claro, a gente vai acompanhar e informar aqui no meio-dia. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. Cruzeiro do Sul, que vai ser uma avenida decisiva ali para desafogar um pouco o tráfego na zona oeste da nossa cidade. Falando em obras, você tem visto com frequência aqui no Meio-Dia Paraná nossas equipes mostrarem que no caso das obras da Prefeitura de Londrina, temos muitos aditivos de prazo e de valores nessas obras feitas pelo município. Mas para chegar a esses aditivos, é necessário que haja um contrato entre a Prefeitura e a empreiteira. Em geral, esse acordo é firmado após uma licitação, que é o procedimento para contratar empresas para prestarem serviços para o poder público. A nossa equipe preparou uma reportagem em que você vai entender como funciona esse processo. A reportagem é do Felipe Bacarim, em parceria com a Cristiane Oia. Uma obra aqui, outra ali, mais uma lá. Por maior que seja a cidade, a prefeitura não tem funcionários suficientes para dar conta de todo esse trabalho. Por isso, as prefeituras contratam empresas terceirizadas, através do processo chamado licitação. A senhora sabe me dizer o que é uma licitação? Não. Não. São várias empresas que entram, aquela que dá o menor valor é que ganha. A dona Deusiana resumiu muito bem como pode ser feita essa contratação. Existem 5 tipos de licitações e a mais comum é a concorrência. Essa modalidade deve ser usada por prefeituras ou pelos governos estadual e federal no caso de obras que custem mais de R$1,5 milhão de reais. A escolha das empreiteiras normalmente é feita pelo menor preço, ou seja, vence aquela que cobrar menos para realizar a obra. Além do menor preço, outros critérios podem ser usados, como a que apresentar a melhor técnica ou o maior desconto. A licitação tende, assim, justamente a resguardar o que a lei prevê, que é o caráter competitivo, promovendo a participação de diversas empresas, a economicidade, pagando o melhor preço segundo o que se pretende concluir, e também o interesse público, justamente para que se obtenha o melhor objeto ali, atendendo à necessidade da população. Para poder participar da concorrência de uma obra pública, a empresa precisa comprovar que tem capacidade para realizar o serviço e, em alguns casos, provar que já tem executado uma obra parecida. De modo geral, é elaborado esse projeto, que contém todas as características da edificação, da pavimentação, da barragem, enfim, daquilo que se quer receber. São determinadas especificações técnicas que descrevem o modo de execução dos serviços e também quais são ensaios de engenharia que devem ser realizados para comprovar a qualidade
daquele serviço. Tudo isso é colocado já previamente para que os licitantes conheçam e consigam propor da forma mais precisa possível o preço que eles pretendem cobrar para a realização daquele serviço. Todas as etapas da licitação devem ser publicadas em edital. Dessa forma, qualquer cidadão consegue seguir o passo a passo do processo. Também existem plataformas por meio das quais o contribuinte pode verificar e fiscalizar, por exemplo, o andamento da obra e o histórico de pagamentos. Tudo aquilo que o poder público adquire tem um fiscal, que é um servidor público concursado. Se é uma obra de engenharia, você tem um fiscal que é um engenheiro, porque é uma obra de engenharia, tem requisito técnico, só um engenheiro pode fazer a fiscalização. Nas obras de maior porte, às vezes você tem até 2 engenheiros fazendo a fiscalização. Caso se constate algum tipo de problema, alguma inadequação, o que o fiscal deve fazer? Notificar a empresa para corrigir. Se ela não cumpre o contrato, a obrigação é do fiscal apontar, do gestor conduzir o processo de penalidade, é emitida a guia de recolhimento e se ele não paga, vai para a dívida ativa do município. Existem ainda órgãos responsáveis por essa fiscalização, como o Tribunal de Contas, mas os vereadores também têm essa função. E eles podem atuar de forma independente ou por meio de comissões, como a de Fiscalização e Finanças. A licitação, ela dá essa transparência, porque é colocado em edital, é colocado nos órgãos de transparência do município, para a população acompanhar o que é, o que não é que está escrito, o que é, o que não é que vai pagar, né? Então, a gente se sente seguro porque também tem o Tribunal de Contas e tem a Caixa Econômica, que leva os seus fiscais em loco para poder dar um reforço para o nosso trabalho aí, protegendo o dinheiro público. Primeiro eu quero te convidar a usar seu celular, porque temos mais informações sobre essa reportagem no nosso site, no G1. É só apontar para o QR Code que está aparecendo na tela agora sim. E como você viu na reportagem, o processo para realizar uma obra é complexo, justamente para que tudo seja pensado antes de causar transtorno para o morador. Infelizmente, não é uma realidade que temos acompanhado em obras públicas municipais aqui em Londrina. Apesar de todo esse planejamento previsto em lei, grande parte delas tem atrasado e gerado problemas para a população e a própria economia da nossa cidade. Lá no G1 tem o link para que você acesse a página onde é possível acompanhar o andamento das obras de Londrina e ver os contratos e valores pagos pelo município. Uma maneira de você também acompanhar como seus impostos estão sendo gastos. Amanhã tem mais uma reportagem sobre esse assunto. Vamos falar sobre os atrasos em obras públicas e os impactos disto na vida das pessoas, dos moradores, dos comerciantes de toda a nossa cidade. É amanhã, aqui no Meio Dia Paraná. Meio-dia, mais 35 minutos. Cresceu o furto de rodas, pneus e estepes em geral em Londrina ao longo do mês passado. O furto, nesse caso aí, até porque os pneus, rodas, estepes são levados sem que os motoristas estejam por perto, sem que os donos estejam ali próximo aos carros. Os bandidos acabam se aproveitando desses veículos estacionados. Esse balanço do aumento nas ocorrências é da Polícia Militar, a pedido do nosso Meio Dia Paraná, que está acompanhando as reclamações dos donos de veículos. Mônica, quais as explicações da PM e que providências estão sendo tomadas? É isso, Alberto. Primeiro, a gente fala sobre os números, né? Como você disse, houve aí novos registros aconteceram, então, relacionados aos furtos de rodas, pneus e também estepes. Somente no mês de junho foram 9 registros por parte da Polícia Militar. E a gente destaca um registro que aconteceu no mês de maio. Claro que ontem falamos a respeito de um furto recente que ocorreu na Zona Sul, mas houve esse outro caso que até mesmo a Polícia Militar pediu que nós divulgássemos. Olha só, os suspeitos usaram um carro para levar diversos tipos de rodas de vários carros que estavam estacionados em um bairro da Zona Sul de Londrina. Naquele dia, 2 homens foram presos após uma denúncia e a polícia encontrou então 5 estepes, 4 molduras com farol de milha e apreendeu o veículo que foi utilizado no crime.
A PM informou que, como foram muitas ocorrências, é preciso que os donos dessas rodas busquem os objetos com a polícia. Por isso também que nós estamos exibindo essas fotos, para encontrar essas pessoas que tiveram prejuízo. O tenente-coronel Nelson Villa falou conosco a respeito disso hoje cedo, do que eles farão a partir de agora com essa situação e também como se prevenir desses furtos. E há também um mapeamento, na verdade em maio eles fizeram um mapeamento para encontrar essas pessoas. Há também a suspeita de que elas façam parte de uma mesma quadrilha, mas isso ainda está sendo apurado pela Polícia Militar. Vamos acompanhar mais detalhes na entrevista do tenente-coronel Nelson Villa. Nós conseguimos prender 2 indivíduos que reconheceram ser os autores dos furtos. Eles, inclusive, levaram os policiais militares até um endereço, no interior do qual localizaram os policiais várias outras rodas. Os indivíduos foram conduzidos presos, né, e as rodas apreendidas. Mas como naquele momento não se obteve a titularidade da propriedade daqueles pneus e daquelas rodas, não fechando-se, portanto, o elo da materialidade, a autoridade policial, vale dizer o delegado, entendeu que não se justificaria a manutenção da prisão dos indivíduos e eles saíram. Aí, posicionamento, explicações da Polícia Militar sobre o furto de rodas, pneus e estepes também. Afinal de contas, né, são várias modalidades aí da ação dos bandidos. E a Mônica comentava ao longo da manhã que durante essa entrevista com o tenente-coronel Nelson Villa, ela aproveitou para questionar como está a preparação daqueles novos soldados da PM, quando eles começam a trabalhar para valer. E tem novidades em relação a isso e também ao patrulhamento de uma região da nossa cidade, Mônica. É isso, Alberto, justamente a zona sul aqui da cidade. O objetivo do 5º Batalhão é formar uma equipe para cuidar exatamente dos bairros da zona sul e também alguns distritos. Então, qual é o objetivo com esses novos alunos? Que a partir da formatura, que vai ocorrer em setembro deste ano, eles possam ser direcionados para esse batalhão. Há um prédio já no distrito Selva, aqui na nossa região, que é da Polícia Militar. Eles reformaram então esse prédio que vai se tornar a primeira companhia. E aí, depois do mês de setembro, esses novos policiais irão atuar somente nessa região, com foco nesses locais. A gente também tem mais detalhes na entrevista do tenente-coronel Villa. Vai ser feita a inauguração, aliás, da primeira companhia, que será uma companhia que se encarregará de fazer o policiamento de uma sub-área, né, que será situada na região sul. Então, o policiamento que hoje já existe, ele passará a se concentrar da BR-445 para o norte da cidade, da BR-445 para o sul, nós teremos a intervenção da primeira companhia, que será composta basicamente e predominantemente pelos alunos que vão se formar. Assim sendo, os bairros perceberão nitidamente um aumento considerável no número de viaturas e de policiais. Bom, essa nova companhia, então, fica no Patrimônio Selva. A partir da semana que vem, essa companhia já vai ser inaugurada e alguns policiais que já atuam em regiões aqui da nossa cidade serão encaminhados para lá. Depois da formatura, esses novos policiais também seguem com o trabalho a partir desta companhia que fica no Patrimônio Selva. Para a gente relembrar, são 51 formados. Desses 51, neste primeiro momento, Alberto, 30 vão para essa primeira companhia, que irá cuidar especificamente dos bairros da região sul e também alguns distritos. É com você. Obrigado, Mônica. Informações que você está acompanhando primeiro aqui no nosso Meio Dia Paraná. Um reforço no patrulhamento aí, certamente tão aguardado, né, por quem mora na Zona Sul e também em distritos ali perto da PR-445. Distritos e o próprio Patrimônio Selva. Valeu, Mônica Dal, ao vivo aí mais uma vez. Foi apresentado nessa quarta-feira um novo técnico do Tubarão. Eduardo Souza é o 6º treinador a comandar o Leque só nessa temporada de 2023. O novo técnico do Londrina chega com um discurso bem claro. Sabemos do momento de dificuldade, né? 8 jogos sem vencer dentro de uma Série B é muito, né? Então nós sabemos que precisamos reagir rápido.
Eduardo Souza foi apresentado oficialmente como novo treinador do Londrina e tenta reverter essa situação atual. A última vitória do Leque foi lá no dia 19 de maio sobre o Tombense. De lá para cá, 7 derrotas e um empate. E o time entrou na zona de rebaixamento. Com 8 jogos e 1 ponto, nós ainda estamos numa situação que você pode sair dessa situação. É fácil? Não é, mas não é impossível. Então, claro que eu falei para os atletas, nós precisamos dar mais, porque só o que nós estamos fazendo hoje não está dando. Só comprometimento, vontade, às vezes ela não dá vitórias. Esse momento é um momento que você precisa pontuar. A estreia de Eduardo Souza no Londrina será no sábado, contra o Guarani, lá em Campinas. Enquanto isso, o Londrina busca reforços. O Tubarão apresentou o atacante Zé Vitor, que chega emprestado pelo Vasco da Gama. O futebol é feito de resultados e a gente precisa urgentemente agir, né? Porque o Campeonato Brasileiro da Série B é muito complicadíssimo, assim. Então a gente precisa agir o quanto antes. Caras novas em busca de um novo tempo para o Londrina. Tem mais futebol na sequência no Globo Esporte. Muito boa tarde para você que está acompanhando o Meio Dia Paraná. Hoje é um dia daqueles, né? Jogão pela Copa do Brasil, tem Flamengo e Atlético com transmissão aqui da RPC. Nós estamos lá com as nossas equipes distribuídas pelo Rio de Janeiro para trazer todos os detalhes, todos os bastidores dessa partida. Um confronto aí de grandes estrelas, né? Pedro de um lado, Vitor Roque de um outro. A gente vai trazer tudo para você logo depois do Meio Dia Paraná. Esse jogo tem transmissão hoje na RPC à noite, hein, a partir das 9h30. Mas além disso, claro, a gente vai precisar falar sobre seleção brasileira. Fernando Diniz é o novo treinador, um técnico interino. No Globo Esporte a gente vai explicar qual é o formato dessa contratação. Ele segue no Fluminense e dirige a seleção brasileira. Como que isso vai funcionar? É uma escolha polêmica, né? A gente quer saber também a sua opinião e, é claro, vamos trazer os bastidores no GE de logo mais. A gente se encontra logo depois do Meio Dia Paraná. E no próximo bloco do Meio Dia Paraná você vai ver os trabalhos nesse terceiro dia de buscas ao avião que desapareceu ali na Serra do Mar. Já são 3 dias de trabalho e nada do paradeiro desse avião. Ao vivo, mais imagens de Londrina com informações agora para quem tem filhos na rede estadual e para os próprios estudantes. Terminam amanhã as aulas do primeiro semestre nos colégios estaduais do Paraná. Cerca de 1 milhão de alunos estarão em férias a partir, portanto, de sexta-feira. As aulas na rede estadual serão retomadas no dia 24 de julho. Agora, 12h45. Foram intensificadas as buscas pelo avião que levava 3 pessoas e desapareceu na segunda-feira na Serra do Mar. Hoje é o terceiro dia de buscas. 5 aviões e mais de 50 pessoas por terra estão ajudando nos trabalhos. As buscas foram retomadas hoje de manhã. O avião Pelicano da Força Aérea Brasileira, que consegue fazer voos em baixa altitude, fez uma varredura na região da Serra da Prata, em Guaratuba. Helicópteros da FAB, do BPMOA e da Casa Militar também ajudam nas buscas. Além do avião e dos helicópteros, drones militares também estão sendo usados. Nesse ponto aqui, que fica na localidade de Limeira, em Guaratuba, foi montada uma base de apoio para os serviços de buscas. Os bombeiros, polícia militar, também a defesa civil montaram aqui uma estrutura. Foi daqui também que agora de manhã saíram as equipes para a retomada das buscas terrestres. Além dos bombeiros, também bombeiros civis saíram nessas buscas para tentar achar sinais do avião que desapareceu na segunda-feira. Os 50 bombeiros e voluntários deixaram a base por volta das 10 horas da manhã e seguiram para as buscas terrestres nas áreas de mata. O avião monomotor decolou de Umuarama, no noroeste do estado, na segunda-feira por volta das 8 da manhã. A previsão era de que a aeronave chegasse em Paranaguá, no litoral, às 10h24, mas sumiu 10 minutos antes, às 10h14, quando mandou o último sinal de radar. Moradores da região relataram terem ouvido o estrondo. Eu escutei esse barulho, foi um barulho muito forte, um barulho bem forte mesmo, que tipo um estrondo que caiu, assim, um negócio pesado, alguma coisa assim.
Os moradores contam que o tempo estava bastante fechado na segunda-feira. Fechado, muito feio o tempo, muita neblina, fumaça, né? Daí virou garoa, né? Sabe que aqui na região, quando abaixa a neblina, né? Fica tudo escuro, né? No avião que desapareceu na Serra do Mar estavam o piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos, que é piloto de avião e proprietário de uma autoelétrica na cidade, e os funcionários da Casa Civil do Estado, Felipe Furquim, de 35 anos, que foi diretor do IAT em Umuarama, e Heitor Guilherme Genoway Júnior, de 42 anos. Heitor é dono de postos de combustíveis e um empresário bastante conhecido na região. Ontem, parentes e amigos se reuniram na igreja para uma vigília de oração. Para a nossa equipe em Umuarama, os parentes e amigos dos três contaram que Heitor e Furquim emprestaram o avião de um amigo do empresário e que pagaram a gasolina e o piloto para fazer a viagem de Umuarama até Paranaguá. O governo do estado se manifestou em nota sobre os dois agentes públicos estarem num voo particular que não é autorizado a fazer táxi aéreo. Disse que os servidores estavam em deslocamento para uma agenda de trabalho em Paranaguá e que eles avaliariam a atracagem de futuros navios de turismo no litoral. A nossa equipe segue no litoral, ali na Serra do Mar, e vai trazer mais informações para você no Boa Noite Paraná, que hoje é mais cedo, a partir das 6h30. Quarta-feira tem futebol na tela da Globo e da RPC, por isso, Boa Noite Paraná, às 6h30 da tarde. Voltar a fazer contato com a Kathleen Tanam, porque ela acompanha nessa quarta-feira uma operação do GAECO que levou à prisão policiais militares do 30º Batalhão, que atende a Zona Norte de Londrina. É uma investigação em relação ao tráfico de drogas. Kathleen, ao vivo de novo com as atualizações. Alberto, por volta das 11 horas da manhã, esses policiais, esses 4 soldados, deixaram aqui a sede do Ministério Público, que fica na região sul de Londrina, e foram levados para fazerem exames no Instituto Médico Legal. Estão acompanhados, inclusive, ali de seus advogados, foram até o local com uma van da Polícia Militar, e aqui de Londrina eles vão ser levados diretamente para uma unidade prisional da PM na região metropolitana de Curitiba, onde devem permanecer presos. Eles foram detidos em prisão temporária, por isso há um prazo aí para que eles deixem a cadeia, né? Um prazo aí que pode ser prorrogado, inclusive, dependendo aí de pedidos à justiça. Neste momento é prisão temporária suspeita de cometimento de 3 crimes: associação ao tráfico, tráfico de drogas e peculato por serem funcionários públicos. Dentro da corporação, de acordo com o Major Guedes da Polícia Militar, eles respondem a processos administrativos. Um deles, que foi preso hoje novamente, já havia sido detido em janeiro em flagrante, justamente com um carro particular, onde estaria recebendo ali dinheiro do tráfico de drogas, foi detido em flagrante, acabou sendo solto após um pedido da defesa e agora voltou a ser preso, justamente porque as investigações apontaram indícios ainda mais fortes do cometimento de crime naquela época em que ele foi detido em flagrante. Dessa vez, ele e mais 3 foram detidos. Todos trabalhavam na Rotam, que pertence à Polícia Militar. De acordo com a corporação, 2 deles presos hoje ainda, ou melhor, já deixaram a Rotam e estavam trabalhando em outros serviços na Polícia Militar. Apenas um deles continuava na Rotam. E o outro, que já havia sido detido em janeiro e agora novamente, continua na corporação, mas está em processo de ser excluído. Isso pode acontecer no final desse processo administrativo na Polícia Militar. Então, Alberto, presos temporariamente e na corporação respondem processos que pode tirá-los da corporação, inclusive tirar o direito deles de concorrer a qualquer concurso público ao longo da vida. Volto contigo. Valeu, obrigado, Kathleen. Kathleen citou aí vários crimes, dentre eles peculato. Peculato, que é um crime assemelhado ao furto, desvio de algo, mas cometido pelo servidor público. É um crime específico de servidor público e, nesse caso aí, atribuído a esses policiais militares. Consumidores estão sendo surpreendidos com mudanças na data dos vencimentos de algumas faturas, principalmente cartão de crédito. Esse assunto foi parar na mira do Procon Paraná. Mônica, mais do que uma mera mudança de data, para muita gente acaba complicando, até porque as pessoas têm um orçamento curto e se programam para pagar as contas em determinadas datas. Com a mudança, né, aí complica bastante. Complica demais, né, Alberto? Isso atrapalha o planejamento. Muitas pessoas
Eu também sou assim, falam, vou comprar tal coisa depois que o cartão virar. E aí, com essa situação dos bancos não informarem corretamente a data, né, de mudança ali do cartão, fica bastante complicado, atrapalha o planejamento de muita gente. Então, por isso, o Procon notificou os maiores bancos do Brasil por suposta falta de informações sobre a alteração de data de fechamento das faturas dos cartões de crédito. Essa prática, né, dos bancos não avisarem exatamente no aplicativo ou em canais de informação é considerada abusiva pelo Procon. As notificações ocorreram após o Procon realizar um questionário com diversos consumidores a respeito do acesso a essas informações. Agora, esses bancos têm 20 dias para se explicarem e a multa para quem não apresentar qualquer justificativa pode chegar a 12 milhões de reais. Essas multas começam em R$900 e podem chegar a 12 milhões. A gente tem mais detalhes e informações com a Cláudia Silvano, que é coordenadora do Procon aqui do Paraná. Vamos acompanhar. As pessoas ficam esperando, né? O melhor dia de compra, esperam a data da virada do cartão para efetuar as suas compras. Como nem sempre é possível pagar, já que houve uma diminuição desse intervalo, a fatura de forma integral, o consumidor acaba tendo que pagar juros, ao parcelamento da fatura, que inclui juros também. Nós entendemos que se trata de uma prática abusiva, né, contrária ao que prevê o Código do Consumidor e, portanto, os bancos foram notificados. Se constatada, de fato, a irregularidade na prática, as empresas, os bancos estão sujeitos a multas que variam de 900 a 12 milhões de reais. Aí, prestação de serviço no nosso meio-dia Paraná, muita gente tem reclamado dessas alterações nas datas de vencimento. O Procon aí com essa orientação para você. O G1 também já tem reportagem e logo mais no Globoplay você também confere tudo o que foi exibido ao longo do nosso meio-dia Paraná. A Mônica, que hoje está ao vivo no Jardim Bandeirantes, zona oeste da nossa cidade, porque tem uma feira de serviços por lá. É um evento que está só começando, Mônica, ainda tem bastante serviço pela frente, muitas oportunidades aí para que a população tenha acesso a esses serviços. É isso, Alberto. Momento de resolver pendências. Nós falamos a respeito do Procon, esse caso dos cartões de crédito. Há também um estande do Procon aqui no Paraná em Ação, onde você pode tirar dúvidas, fazer suas reclamações. Você vai passear aqui para esse lado, porque nós inicialmente mostramos ali, agora vamos mostrar aqui os serviços disponíveis no Paraná em Ação. Há aqui a Coab de Londrina, também ao lado Copel, Sanepar, todo mundo pode tirar dúvidas com essas companhias. Aqui deste outro lado é um centro estadual de informações para migrantes, refugiados. Essas pessoas que estão chegando na nossa cidade podem aqui resolver sua situação de morador da nossa cidade. Você vai continuar passeando desse lado porque há também serviços de saúde, orientações por parte do SAMU. Deste outro lado, a impressão aqui, você vai mostrar aqui desse lado esquerdo, quem precisa de emprego pode também conseguir aqui nessa parte de estágios. Pedi para o senhor mostrar rapidamente desse lado, porque há também os serviços da Nota Paraná que estão disponíveis. Quem tem aquela dificuldade, né, de decorar o número do CPF ou não quer andar com os documentos, né, pode vir aqui tirar rapidamente um cartão da Nota Paraná. E esse cartão ele pode ser apresentado nos comércios, né, para criar aqueles crediários e também comprovar a sua situação financeira. Aqui nessa parte onde ficam os ônibus, há vagas de emprego. Inicialmente, nós falamos de mais de 300 vagas disponíveis. São vagas da Agência de Emprego Municipal, né, aqui de Londrina, vagas do Cine. Você vai se aproximar para ver se a gente consegue mostrar um pouco, né, essas vagas que ficam coladas aqui. Então, quem está precisando de emprego, há diversas vagas disponíveis. É só chegar por aqui, conversar com os funcionários municipais que irão passar informações e encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho. Olha só, vocês estão acompanhando um dos atendimentos que está ocorrendo aqui. Vou tirar rapidamente uma dúvida. Desculpa atrapalhar você que está trabalhando aqui. É só chegar e tentar buscar por uma vaga de emprego. Sim, exatamente. Traz os documentos pessoais? Sim, RG, CPF, a gente faz o cadastro na hora e já tira a cartinha de encaminhamento. Obrigada, um bom trabalho para você. Então fica o convite, Alberto, até sexta-feira, até 5 da tarde, aqui na Avenida Serra da Esperança, o Paraná em Ação. Sabendo que
A Mônica está me ouvindo ainda? E a Mônica, entre um link e outro, soube que já procurou atendimento por aí também, Mônica. Está resolvendo também as suas situações? Eu procurei, Alberto. O seu tá pegando aqui meu cartão. Eu deixei com ele, né? Porque a gente tá aqui trabalhando. Olha só, eu fiz meu cartãozinho da Nota Paraná, né? Como eu disse, é só chegar ali, falar o número do CPF. Em menos de 1 minuto, eles imprimem esse cartão aqui, que para mim, no meu caso, né? Que às vezes sou uma pessoa um pouco esquecida. Ah, quer CPF na nota? Só apresenta o cartão. Às vezes vou nas lojas do comércio, quero mostrar ali. Então, isso daqui facilita bastante, e é só chegar naquele stand ali da Nota Paraná que esse cartão sai rapidinho. Claro que estava aqui trabalhando, me preparando, falei, será que rapidinho não consigo tirar? Consegui. Serviços para todo mundo, inclusive para a nossa equipe de reportagem. Obrigado aí a Mônica, ao vivo da Avenida da Esperança, Jardim Bandeirantes. Os atendimentos por lá vão até sexta-feira, sempre das 9 da manhã até às 5 da tarde, em mais esse Paraná em Ação. Uma hora mais 1 minuto, Londrina ao vivo na tela do Meio Dia Paraná, temperatura de 22 graus, região central da cidade, parte também da zona norte. Ao vivo, sudoeste do estado, agora imagens de Francisco Beltrão, por lá a temperatura é de 19 graus, é o Meio Dia Paraná girando o nosso estado com imagens aí de todo o Paraná. Aqui na tela é hora da previsão do tempo para quinta-feira, mais um dia com sol predominando, tempo firme em todo o Paraná. Aqui no norte do estado, nem nuvens, né? Muito menos chuva, portanto, ao longo das próximas horas e também do dia de amanhã. Essa tela primeiro da região, mostrando a quinta-feira para você, com mínimas ainda bem baixas, começando com 9 graus em Apucarana, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina, 10 graus de mínima na quinta-feira. Já as máximas, 25, 26 graus amanhã, com tempo firme no norte e norte pioneiro do Paraná. Nessa outra tela, dados específicos de Londrina, com uma quinta-feira também de tempo firme. E você acompanha que dia após dia as mínimas no começo da manhã vão subindo. Hoje, mínima de 10, na quinta 11, sexta 12, sábado, fim de semana, começando com mínima de 14 graus. E as máximas, olha só, idênticas dia após dia, 26 graus. Domingo para segunda, estão falando que talvez o tempo dê uma mudada, alguma chuva mais fraca, mas por enquanto, até sábado, tempo firme. No sábado, um pouquinho de nebulosidade, mas pelo menos até sábado, nada de chuva em Londrina e nem na região. Tenho participação aqui falando de problemas com licitações em contratos da prefeitura que ficam mais caros, mais demorados. A Maria Antônia, uma licitação tem como objetivo garantir melhor preço, qualidade e prazo. Mas em Londrina, isso não tem acontecido. As empresas que ganham as licitações não estão cumprindo os contratos. Observa-se que o tempo todo não cumprem prazos, aumentam seus preços através de aditivos facilmente. E aquilo, Maria Antônia, muita gente fala, é problema da licitação. Não, a licitação é uma regra para dar clareza e transparência a esse procedimento público. O que tem que ter é a devida fiscalização. Amanhã tem mais uma reportagem discutindo esse assunto. Agora, 1h04, a gente se despede com imagens da Lua nas últimas horas, essas belíssimas imagens do Marcelino Barbosa. Para rever as reportagens, acesse o Globoplay. Na sequência, tem o Globo Esporte e o Jornal Hoje. Aquele abraço e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem.